Tá, como teve gente falando aqui que é isso, eu também achei que era uma boa ideia, eu resolvi trazer aqui como é que eu faço esse cel shading bem levinho que eu tô usando nessas pinturas. E é um processo bem simples, pra ser sincero, que eu acho que ajuda bastante pra quem quer fazer um negócio bem rapidinho. E justamente foi essa a minha ideia quando eu decidi fazer dessa forma. Eu quero um processo de pintura bem fácil de reproduzir. Eu só sigo algumas regrinhas simples. Primeiro, meus tons base nessas pinturas são claros, tá? Eu pinto os personagens com tons já bem claros. O tom da pele já tá aqui em 70 de valor, lá em cima. O tom do cabelo tá aqui em alguma coisa em torno de 50. Essa roupinha tá em quase 80. Então são valores bem claros no geral. Até meus tons escuros são um pouco mais claros do que um tom escuro deveria ser. Então isso é o primeiro. Eu já começo a pintar escolhendo o tom que seria a luz. Eu começo com um tom bem claro. E depois eu preciso adicionar as sombras. E como é que eu faço isso? Inicialmente, eu queria pintar as sombras individualmente. Eu selecionava aqui a cor que eu tinha e só diminuía o valor e trabalhava aqui a sombra do objeto. Só que é o seguinte, se eu tiver que escolher um tom de sombra para cada coisa que tem uma cor diferente, isso vai dar muito trabalho. E eu quero justamente economizar meu esforço. Então o que eu fiz foi criar uma layer em Multiply. Isso é algo bem usado quando as pessoas estão fazendo cel shading, que é usar camadas em Multiply. Só que aí vem o pulo. Quando você usa uma camada em Multiply, primeira coisa, Multiply escurece. Então é bom que você comece com tons bem claros. Porque se você começar com tons escuros, e eu vou te mostrar aqui agora, o negócio não fica muito bonito. Fica muito exagerado, tá vendo? Esse contraste muito alto dá uma sensação de tensão que eu não quero. Eu quero um negócio mais levinho. E a segunda coisa que a gente precisa prestar atenção no Multiply é a cor que está sendo utilizada. Porque dependendo aqui, ó, da matiz que você usa, a aparência vai ficar diferente. Tá vendo? Muita gente indica que você use tons azulados, mas nesse caso em específico aqui, o tom azulado não combina muito bem. E até se eu usar um tom sem cor, não fica muito do meu agrado, ficou um pouquinho sem sal. Por isso eu decidi, nesse caso aqui, utilizar um tom mais rosado na minha camada Multiply. Então, um tom claro e aqui meio avermelhado, meio rosado. Porque quando você tá aqui nessa vermelho e laranja e você puxa mais pro branco, você vai ter um tom um pouquinho mais rosado, né? Aqui nessa outra personagem, na Jade, eu usei já um tom um pouco diferente. Um tom mais frio de rosa, tá vendo? Que não combina muito bem com essa personagem. Então, cada personagem que eu fui fazendo, dependendo do tom da pele, eu tive que ir adaptando. Isso é outra coisa para manter em mente. Você vai ter que adaptar dependendo do tom de pele. Esse tom rosado mais frio combina muito bem com o tom de pele negra. Mas aqui com o tom de pele branca, eu tive que usar um tom mais quente. O que eu sugiro é viajar aqui entre laranja e rosa para escolher qual tom combina melhor com a pele, se você quer uma iluminação neutra. Se você quer uma iluminação mais temática, aí você pode brincar em outros tons, que vão te dar uma aparência diferente no geral. Quando você muda o tom da sombra, você muda a cara da pintura inteira. Considerar a sombra é tão importante quanto considerar a luz. Enfim, basicamente isso. Escolho um tom bem claro inicial e depois eu só aplico uma camada em Multiply, onde eu vou ter ali a identidade da minha sombra. Escolha um tom claro, tá? E um tom não muito saturado também. E uma última coisa que é muito importante é a qualidade de linha que você está usando, tá? Como é que você está utilizando as linhas. Uma coisa que eu fiz nessas pinturas, que eu estou fazendo nessas pinturas, eu vou continuar fazendo, é que eu mudo meu modo de linha para o modo Soft Light. Eu não sei se existem outros tons que funcionam bem, eu acho que talvez um Multiply com opacidade baixa, não fica legal. Isso é algo que você vai querer experimentar no software que você prefere. O que eu fiz aqui foi, eu saí dessa linha preta, que eu desenho com linha preta, né? Eu mudei ela para Soft Light, porque aí ela começa a absorver a cor que está por baixo. E em vez de pintar a linha, eu já tenho ela colorida com base no que eu estou pintando embaixo. Então se eu estou pintando pele, a linha fica num tom de pele. Estou pintando cabelo, ela fica num tom de cabelo. E depois eu dupliquei, porque isso me dá essa linha mais marcada. Então, revisando, basicamente, o cel shading mais simples do mundo, você vai usar um tom base claro, você vai usar um tom base claro, uma sombra na camada Multiply, lembrando sempre, um tom claro na camada Multiply, calibrando a cor de acordo com o tom de pele que você está pintando,
e a linha no modo Soft Light, duplicada, tá? É basicamente isso que eu faço para atingir esse cel shading aqui. Uma outra coisinha que eu faço, que vocês devem ter percebido, é que eu gosto de traçar essas rachurinhas. Eu nem sei se isso dá para ser considerado rachura, mas eu gosto de colocar essas texturas de linha em regiões que vão ser sombra, porque isso me ajuda a criar uma identidade mais interessante no meu desenho. Enfim, é isso aqui. Começa já considerando o tom de luz, coloca uma camada Multiply com um tom bem claro, não muito saturado, e ajusta ele com a cor da pele, o resto vai acompanhar, e coloca a linha em um modo Soft Light, ou algo parecido que absorva a cor da pintura que você está fazendo por baixo. E depois que você toma essas decisões, aí vira só uma questão de escolher a forma das sombras que você está pintando. A forma que eu escolhi aqui, a forma que eu escolhi aqui, a forma que eu escolhi aqui. E aí é mais questão de gosto, não tem muito o que eu fazer, não tem muito o que falar sobre como escolher a forma das sombras que você vai utilizar no cel shading. Cel shading é um negócio bem particular.